Prosseguindo, então, para trazer, experiência, convidamos o Mauro Pereira, ele é diretor executivo da ONG Defensores do Planeta. Mauro é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduação em Gestão de Resíduos Sólidos pela Gama Filho, mestrado em Ecotoxicologia pela Université de Paris, Detroit 7, coordenador do GT de Educação Ambiental do Oeste do CBH Bahia de Guanabara, do GT Educação Ambiental do CBH Guandu e coordenador de campanhas da RIPO Brasil, Rede Internacional de Promotores ODS. É ponto focal na América Latina para a Justiça Socioambiental da Agenda 2030 da ONU e diretor executivo da ONG Defensores do Planeta. 15 minutos, Mauro. Obrigada. Alô. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer o convite. Bom, vamos lá falar um pouquinho. Bom, então, eu queria falar um pouquinho da questão das boas práticas, gestão e engajamento, né? Então, eu começo falando, se a gente está falando de uma bacia hidrográfica, a gente precisa entender que essa bacia está no contexto do nosso território, né? Então, o foco principal é a água. Território, a gente precisa envolver todos, todas e todes. Então é preciso ter esse olhar mais atento para a bacia, para incluir todos nessa gestão hídrica. E isso é o que eu peguei do que predetermina a ANA, né? Agência Nacional de Águas Brasileira. Então, como é trabalhar com todos, envolver todos na gestão de água? Será que a gente de fato está nos nossos comitês incluindo, envolvendo todos os atores da bacia? Então, essa é uma tarefa, porque se a gente está falando de uma bacia hidrográfica, é preciso observar se a gente tem na bacia as comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas, né? Os pescadores, a dona de casa, o jovem, o adolescente, a criança. Todos são parte da gestão hídrica. Minimamente, os comitês precisam, de alguma forma, fazer chegar até essas pessoas a informação e formação de como participar na gestão hídrica dessa bacia. E aí, a gestão da água, da bacia, envolvendo pessoas, a gente está trabalhando no contexto local, né? Cuidando do local, pensando no global, né? E eu atuo muito com essa questão do local, porque a gente não está solto no planeta. O Brasil não está solto, separado, ou os estados do Brasil. Nós somos parte desse grande país chamado Brasil, que estamos na América do Sul, que estamos na América Latina e Caribe e Brasil e um planeta como um todo. Então, é preciso ter esse olhar, esse viés do local. Porque hoje a nossa gestão hídrica está intrinsecamente interligada com os problemas socioambientais globais. Se a gente fala do cuidado com a bacia, nós temos que falar, por exemplo, estive na última COP26, da Conferência do Clima da ONU, e foi dito lá que não há nenhum metro quadrado desse planeta que não esteja e não vá sofrer os impactos das mudanças climáticas. Então, é imprescindível ter essa visão macro, olhar para a questão do estresse hídrico, para entender que a água está intrinsecamente interligada com a questão de segurança alimentar, né, com a questão dos refugiados climáticos. Então, é esse viés que eu queria trazer para vocês, o olhar da gestão hídrica, da importância da água, né, da bacia, envolver todos, mas também pensar, os comitês começarem a ter um olhar, repensar o macro, nossa convivência aqui para a gestão hídrica na questão do planeta Terra. Então, por que eu falo isso? Mas por que você está falando isso? Primeiro que a água é um direito nosso, né, assegurado pela nossa Constituição como um dos direitos da população brasileira, mas também é um direito assegurado pelas Nações Unidas. Desde 2010, uma resolução da ONU transformou a água num direito, água e saneamento num direito humano, embora estejam tentando quebrar essa resolução dentro das Nações Unidas. Nesse exato momento, há uma guerra travada entre dois conselhos importantes das Nações Unidas. Um é o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
que luta para assegurar que a água seja um direito humano, e o outro é o Conselho de Segurança da ONU, onde estão as maiores potências, e está sofrendo uma interferência de algumas empresas internacionais, essas companhias internacionais, que lutam para que a água seja precificada, mercantilizada. Então, é imprescindível pensar no papel da água, né, como direito humano, né? Então, a água, como eu falei para vocês, a água está no contexto global. Primeiro porque a gente precisa dela para se alimentar, a gente ainda tem atrocidades como países e nações e continentes sofrendo com estresse hídrico ou com a ausência desse líquido precioso chamado água, ou a interconexão da água com a questão costeira, com a gestão costeira. É imprescindível, até 2050, se a gente não fizer nada, nós vamos ter mais plástico nos mares do que peixe, isso é um dado da ONU Meio Ambiente. Ou para o banho, né? A gente precisa dela para o banho, para os alimentos. A água está também na questão das mudanças climáticas, né? Tanto no que tange a disputa por ela, né? Que há a possibilidade de uma guerra por esse líquido precioso, quanto saciar a nossa sede, refugiados climáticos, a poluição e também a questão do estresse hídrico e das secas. Então, esse bem precioso, água, precisa estar no nosso imaginário, não só pensando no nosso território, mas pensando no macro. E aí a gente precisa o quê? Ter um olhar para esses atores da bacia e envolver, incluir e não deixar ninguém para trás. E como é que a gente faz isso? A gente precisa, por exemplo, pensar os quilombolas, né? Pensar nos indígenas, nos pescadores, nas mulheres, na questão das comunidades tradicionais do entorno dessa bacia. E de que forma? Sabemos que é difícil, nós comitês às vezes não querem participar, mas pensar um plano de comunicação, pensar uma forma de engajamento, de inclusão desses atores tão importantes, sem contar a juventude, que eu vou falar mais à frente, né? Por quê? A gente precisa ter essa troca. A gente, um aprendendo com o outro, para a melhor gestão hídrica do nosso território. E aí, só voltando aqui, e aí eu queria destacar que há a importância de se ter um cadastro dos atores do território desse comitê. E aí porque a gente sabe que é muito difícil, né? Por exemplo, as prefeituras também, eu esqueci aqui, mas voltei aqui para falar, porque muitas vezes as prefeituras não participam da gestão hídrica, né? Só participa ali na hora da eleição, e se ela não entrou, ela não vem participar. Então, através de que vocês possam construir um cadastro do território, vendo quem são esses atores que estão na bacia, seja a juventude, seja os quilombolas, seja as associações de moradores, os pescadores, né, os agricultores do território, e começar de alguma forma a manter um contato e repassar a informação da gestão hídrica para eles, para que, ao menos que eles não participem diretamente, mas eles tenham acesso à informação ou proporcionar formações de como participar da gestão hídrica dessa bacia. Então, para os comitês que estão aqui presentes, é uma ferramenta o cadastro. Então, fica a dica para que possa ser construído um cadastro para que possa incluir e envolver esses atores da nossa bacia. E aí, o engajamento e inclusão da juventude. A gente está falando de uma juventude que cresceu, que nasceu na crise hídrica, na questão, no estresse, na emergência climática, nas problemáticas socioambientais, e é essa mesma juventude que vai lidar com as soluções para o futuro. Então, nós não podemos deixar a juventude para trás. E aí, uma das coisas que a gente vem trabalhando no Rio de Janeiro, mas também em outros lugares do Brasil, onde tem convidado, é a inclusão. E a inclusão de que forma, Mauro? Através da Agenda 2030 dos ODS, né? A própria agenda tem um parágrafo 51 que inclui eles. O parágrafo 51 diz que a juventude é muito importante, é fundamental a participação da juventude na implementação dos ODS. Então, como essa é uma agenda que tem uma frase que diz não deixar ninguém para trás, que não devemos deixar ninguém para trás, como incluí-los? Pensando nisso, nós trabalhamos em fortalecendo o objetivo 17, a parceria. Sem as parcerias a gente não chegaria à bacia. Então eu trago aqui uma série de ações feitas nas bacias
dos nossos comitês no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui a gente fez a maior formação de juventude do município de Macaé. Isso fruto de uma parceria com o comitê Macaé Ostras. Não sei se Maria Inês está por aqui, mas essa é uma parceria que a gente cunhou com o comitê para poder proporcionar, primeiro, a formação dessa juventude no que é e para que serve a Agenda 2030, uma ferramenta que tem sido usada e aprovada no âmbito das Nações Unidas por todos os países, e também como usá-la na gestão hídrica, porque, afinal de contas, a Agenda 2030, ela está intrinsecamente ligada com a gestão hídrica. Não só porque a gente tem o objetivo 6, mas é bom lembrar vocês que todos os ODS são interligados. E eles são indivisíveis. Então, não é parcelar a agenda. Não, vamos trabalhar só o ODS 6. É bom lembrar que se eu trabalhar o ODS 6, eu estou trabalhando cidades. Se eu trabalho cidades, eu estou trabalhando mudança climática. Se eu estou trabalhando mudança climática, eu tenho que trabalhar educação. E por aí vai. Tá? Então, é imprescindível fortalecer essa parceria. Aqui nós tivemos uma parceria com Luísa, do Baixo Paraíba do Sul. A gente fez uma formação também na cidade de Quissamã, envolvendo a juventude do território. Conseguimos realizar a primeira marcha climática de Nova Friburgo, em parceria com o Comitê Macaé Ostras. Então, é importante envolver. Com a nossa amiga Elaine, que está aqui, uma parceria com o trecho leste do Comitê da Baía de Guanabara. Então, a gente fez também, junto com o IFE, o Instituto Federal Fluminense, uma apresentação da Agenda 2030, e voltaremos agora para poder realizar uma dinâmica de grupo. Então, é envolver a juventude nas pautas socioambientais que eu chamo globais, porque elas estão intrinsecamente ligadas com o local, né? Ou utilizando dos preceitos e do conhecimento das conferências infanto-juvenis pelo meio ambiente para tornar os multiplicadores. Glaucio participou da última conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, que o tema foi água, né? E ele se tornou um multiplicador que, junto com a gente, vai até as escolas levar esse conhecimento alinhado com os ODS. A gente criou, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro polo de juventude ODS do Brasil, uma parceria com as Nações Unidas, com a União Europeia e com a Ação da Cidadania, né, que permite unir, esse polo fica dentro de uma escola. Lá a gente tem a possibilidade de formação de 2.000 jovens que são estudantes desse CIEP Raul Riff, em Paciência, numa área que tem um IDH baixíssimo. E dentro das Nações Unidas, provocamos para criar também, se a gente está falando de inclusão, é preciso também provocar a ONU. Então, se a gente está falando de uma Agenda 2030 que está falando do presente e do futuro, precisamos incluir a juventude. Então, criamos um Fórum da Juventude da América Latina e Caribe sobre a Agenda 2030. Esse fórum aconteceu em 2019 na sede da ONU em Santiago, no Chile. A gente teve a participação de 17 países e eu fui responsável por levar a delegação de juventude do Brasil. Nós levamos 13 jovens. E o que eles discutem nesse fórum, Mauro? Água, mudanças climáticas, a questão da fome, a questão das cidades. Então, esse é um papel importante, preponderante para o jovem se sentir um principal ator. Porque, primeiro, que ele chega lá com o status de delegado nacional. Segundo, que ele vai ter encontros bilaterais com outros jovens. Ou seja, trocar figurinha com outros jovens, as experiências. E terceiro, porque é uma forma do jovem se empoderar na participação dos espaços de controle social, que não deixa de ser os espaços dos comitês de bacia. A gestão hídrica é um espaço importante. Então, é uma forma da gente envolver, engajar, incluir e empoderar esse jovem, não só na Agenda 2030, mas na participação, na incidência política e na gestão do seu território e na gestão local. Pensar o local e o global. A gente fez também, ainda como eu sou membro do Comitê Guandu e do Baía de Guanabara, a gente fez uma formação com os adolescentes de Deodoro, que está na parte oeste, do trecho oeste do Comitê da Baía de Guanabara. Então, a gente tem feito uma formação com os adolescentes das escolas municipais do Rio de Janeiro e formações contínuas com a juventude e os adolescentes das cidades do Rio de Janeiro. Essa, por exemplo, é a cidade de Carapebus, onde a cidade tem uma guarda ambiental. Então, nada mais justo do que a gente ter uma guarda ambiental, são agentes de mobilização diretos, não tanto da Agenda 2030, mas da educação ambiental, quanto das ações, né, das práticas ecológicas. Então,
através de dinâmicas, a gente tem trabalhado com as crianças, não deixando também as crianças para trás, serão o futuro, né? A gente tem trabalhado de forma diferenciada, não com palestras, mas com dinâmicas, com jogos e pintura. A inclusão nos ODS, a gente tem um projeto em paciência que a gente atua com 70 crianças. Nos programas Minha Casa Minha Vida, a gente tem atuado com eles também. E, principalmente, a divulgação e internalização da Agenda 2030 nos comitês. Eu trago, por exemplo, a experiência do Comitê Guandu. Lá, a gente tem trabalhado para internalizar e divulgar, por exemplo, através de um folheto, um folder como esse, os macros programas do comitê, todos alinhados com os ODS, não só divulgando qual ODS está trabalhando, mas internalizar, né, as metas e os indicadores nesses macro programas. E, principalmente, essa foi uma provocação que começou aqui, a convite da Soraya, do Nelson. A gente veio aqui no INCOB 2019 fazer uma formação sobre a Agenda 2030 e aí isso pôde enraizar no Brasil afora. Eu tenho dialogado com muitos comitês no Brasil que já estão pedindo material, estão trabalhando, estão divulgando através das suas câmaras ou GTs de educação ambiental as ações no seu comitê. Nossa diretora do comitê do Guandu apresentando os macroprogramas já todos com a divulgação e alinhamento com os ODS, envolvendo também o nosso ECOB, né, nosso Encontro Estadual de Comitês de Bacias no Rio de Janeiro, na divulgação. E lembrando a vocês que nós estamos na década declarada pelas Nações Unidas como a década da água. Então, não só em ter a interface do ODS 6, água limpa e saneamento, com todos os ODS, mas levar esses ODS para os planos de bacia, para a gestão de educação ambiental do território, seja através dos GTs, seja através das CTs, das câmaras técnicas, mas atuar de alguma forma levando a questão da educação ambiental. E trabalhar, atuar no seu território, envolvendo todos, seja o secretário, ex-secretário estadual do Ambiente do Rio, atores importantes como a jogadora Marta, que vem para ser uma embaixadora no ODS 5, Igualdade de Gênero, levando a informação através das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, ou internalizando e fazendo que isso vire política pública através, por exemplo, no Rio de Janeiro, transformamos isso no Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, que é todo baseado na Agenda 2030 e no Acordo de Paris, unindo e envolvendo as universidades, são importantes na produção de dados, né? Ou os gestores, né, do Executivo, como o nosso prefeito Eduardo Paes, que criou a primeira comissão municipal sobre a Agenda 2030 da cidade do Rio de Janeiro, ou internalizando no Judiciário, esse é o ministro Herman Benjamin, do Supremo, que está internalizando os ODS no Supremo Tribunal, e envolvendo também os prefeitos como Macaé, ou como Niterói, que é uma das cidades que tem um dos melhores IDHs do nosso estado. Então, isso é um pouco do que a gente tem feito para envolver os atores e a bacia na gestão da gestão hídrica, mas também na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E, por último, não deixar ninguém para trás. Vocês jovens, a gente está com uma proposta aberta, a gente está construindo, nesse exato momento, o próximo Fórum de Juventude. Então, vocês aí que trabalham, então, envolver a juventude não é só fazer com que ele participe dos comitês, por exemplo, trazer experiências exitosas. Por exemplo, meu estado, o comitê do BIG, Bahia da Ilha Grande, tem um jovem na sua diretoria. O comitê Lago São João tem uma Câmara Técnica de Juventude. O meu comitê, o Guandu, tem um GT de juventude, mas a gente quer mais. A gente quer, o comitê Macaé Ostra tem uma jovem na sua diretoria, mas queremos, quiçá, um presidente jovem, né? Então precisamos empoderar eles. E para isso espaços como esse são de suma importância. Então, fiquem ligados, a gente está construindo o próximo Fórum de Juventude, que vai acontecer em Buenos Aires, em 2023. Cola lá nas nossas mídias sociais da Defensores do Planeta, no nosso site e no nosso Instagram, e vem com a gente participar não só da implementação dos ODS no seu território, mas também da gestão hídrica. Termino aqui a apresentação, deixo essa frase que eu gosto muito, né? Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Nosso grande mestre Paulo Freire. Gratidão, obrigado.